Meu nome é Cristina, tenho 29 anos, sou do Rio de Janeiro e vivo em Braga há 5 anos. No Brasil eu sou advogada e aqui eu estudo Direito na Universidade do Minho. Sou Fernando, eu nasci aqui em Braga, mas neste momento estou a viver no Porto. Sou arquiteto e sou também investigador. Aliás, estou a fazer o meu doutoramento em arquitetura numa universidade em Londres. Mas a minha família é toda de cá e, portanto, venho sempre visitar a família cá a Braga. Quais são as maiores dificuldades que sentes enquanto imigrante aqui em Braga? Acho que qualquer português que acompanhasse um dia de um brasileiro em Portugal, como alguém que vive aqui, seria uma experiência. Porque eu acho que as coisas estão nas sutilezas. São nas sutilezas dos pequenos momentos, você perceber que não é igual. E eu acho que também a presença da comunidade brasileira aqui em Braga está a ser cada vez tão mais forte, que eu acho que isto é uma coisa super positiva para quebrar esse tipo de preconceitos ainda que existem relativamente a diferenças culturais. Por isso que eu acho que é super positivo ter aqui imensos brasileiros, e não é à toa que Braga está a ser, de repente, das cidades mais procuradas, se não a cidade mais procurada. E eu acho que isto tem aqui um contraponto que é absolutamente necessário também para a cidade se tornar cada vez mais intercultural, cada vez mais aberta, porque também, pessoalmente, eu que nasci cá, senti sempre essa necessidade de uma ausência que havia desta interculturalidade. Segmentado. Nossa, é muito lindo. Então, isso que eu acho incrível em Braga, porque não é tipo uma cidade totalmente construída. Assim, você tem um espaço como esse. No teu dia a dia, consegues encontrar momentos para contemplar? Acho que isso está a ficar cada vez mais difícil, não é? Com a nossa sociedade que está claramente há uma obsessão pelo mundo digital, que tem as suas vantagens, mas também tem enormes desvantagens. Há uma espécie de um vício cultural pelo digital e não pelo contacto direto. Nós estamos numa espécie de mundo altamente capitalista, onde se promove a eficiência máxima, onde time is money. Quais são as tuas formas de arte preferidas? Dedicas-te a alguma forma de arte? Eu não pratico nenhum tipo de arte no momento, mas eu já dancei. Na verdade, dancei pole dance. Ok. Não Muito muito agradável para os conservadores, eu diria. Mas de relação também de descoberta do teu próprio corpo. Incrível. De como, sou outra não é? pessoa desde então. Sim. E eu conheci o pole dance como Mas arte, como onde dança, em Braga. Ai, foi cá. Uau, ok. E foi incrível. Okay. Eu acho que as formas de arte que eu gosto mais, ou que eu aprecio mais, sem dúvida a arquitetura, porque eu sou arquiteto, mas eu sou um arquiteto muito multidisciplinar. E então eu fico muito fascinado com quase todo tipo de arte, desde fotografia, performance, têxtil também agora, que é algo que eu explorei também com o meu doutoramento. Sabe, tem várias opções e acaba que eu não uso todas as opções. Então o Rio traz um pouco essa forma de... Achas que a cultura e a arte são importantes para a nossa saúde mental? Com certeza. Porque eu acho que é uma forma da gente se expressar, da gente se repensar e da gente enxergar o outro. E eu acho que isso tem tudo a ver com saúde mental. O autoconhecimento é doloroso, é importantíssimo e acho que não existe muito saúde mental sem a gente se conhecer. Então acho que a arte se mistura com essa forma de se conhecer, de se pensar e de aliviar também, né? É terapia. E para mim é mesmo terapêutico. É bizarro. Isso é um dinheirão surreal. Não, você para pra pensar o que você vai fazer de acordo com a gasolina que você vai gastar. Sim. Porque senão não dá, porque é um programa muito caro, não tem mais possibilidade de você ir. Sim. Isso pra mim é chocante. Do que sentes mais falta de viver na tua cidade de origem?
Eu acho que tem a ver com esta dita qualidade de vida da desaceleração, sabes? De ser uma cidade mais pequena, onde tudo é perto, onde é fácil marcar um café com um amigo ou com uma amiga. Também que é das coisas que eu mais gosto em Braga também, é porque às vezes me irrita um pouco aquela coisa de você fazer toda vez a mesma coisa, ao mesmo tempo tem o charme de fazer toda vez a mesma coisa, porque você não precisa muito bem combinar muito com as pessoas, só aparece naquele lugar Sim, em total. que todo mundo tá Total. e as pessoas estão lá. Total. Diz uma palavra ou expressão que se usares em Braga ninguém vai perceber. Esta é fixe. Tem palavras que são clássicas que para mim é muito impressionante, porque são duas palavras que não fazem sentido nenhum dos dois países, que é isopor e esferovite. Ah, pois é, vocês usam Isso não faz, isopor não faz sentido nenhum, porque não faz nenhuma ligação com nada, é só uma palavra aleatória. E esferovite segue a mesma onda, que é... E sabes que isso em arquitetura é muito usado? Eu sei essa palavra do isopor, porque imagina, nós a fazer as maquetes, estudantes de Erasmus, brasileiros, quando vinham para cá, falavam isopor, e nós, que é isso? E depois é... Portanto, essa por acaso eu sei. Essa por acaso eu sei por causa dessa referência do curso. Mas eles recuperaram isto tudo, aquilo é novo. É, aquilo é novo. Eu já não tenho aqui. O que mais te irrita em Braga? Eu acho que é o conservadorismo. Ai, com certeza. Acho que é o que mais me irrita. Acho que quando Braga se abrir mais, e espero que com todo este processo de promoção de Braga a capital europeia da cultura em 2027, já se está a fazer uma abertura cada vez mais. Eu acho que Braga ser a capital europeia da cultura vai trazer uma democratização da cultura dentro da cidade, e que eu também acho que isso é importante. Ser essa capital vai trazer um empoderamento para Braga, e que isso também vai ser importante. Cultura não é só o que a gente vê numa exposição ou num concerto. Cultura é o que a gente é o nosso dia a dia. Tem tantas coisas incríveis que são culturais em Braga e que talvez as pessoas nem percebam que compõem cultura todos os dias. É o início só, e tem que ser um trabalho contínuo, não é? Eu acho que isto é só um impulso, é uma motivação também para as pessoas de Braga e todos os seus agentes culturais de darem continuidade após isto, não é? De Braga ficar uma referência a nível nacional e europeu, e até diria mundial, porque temos que ser ambiciosos, de centro cultural. Eu acho que é só o início de um grande trabalho e de um grande caminho a fazer-se daqui para a frente.